descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho Vibrações e Passes desta segunda-feira, 6 de maio de 2024. Graças a Deus, todos nós podemos estar aqui hoje, esta noite, para junto fazermos as nossas vibrações por nós, pelos que amamos e por todos aqueles que precisam das vibrações. Na noite de hoje, a leitura do Evangelho vai ser feita pela nossa colega Águida, as vibrações pela Heleninha, as vibrações da água e prece final pela Fátima Nunes. O tema da palestra vai ser o livro do mês, Saúde da Relação entre Pais e Filhos, de Alírio de Cerqueira Filho. A expositora da noite é a nossa colega Roseli, que já fez outras exposições aqui e foi muito bem sucedida. Espero que na noite de hoje todos aproveitem o melhor possível, tanto os ensinamentos da exposição quanto as vibrações da noite, que possamos manter nossas mentes calma, tranquila e trazendo bastante fé e bastante amor para os nossos corações. Ok? Um bom trabalho a todos. Boa noite. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, causas atuais das aflições. Dão-lhe a experiência e o fazem sentir a diferença entre o bem e o mal, bem como a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que já foi para ele uma causa de mágoas. Sem isso, ele não teria nenhum motivo para se emendar, e, confiante na impunidade, retardaria o seu adiamento,
e, portanto, a sua felicidade futura. Mas a experiência chega, algumas vezes um pouco tarde, e quando a vida já foi desperdiçada e perturbada, gasta as forças e o mal é irremediável. Então o homem se surpreende a dizer: se no começo da vida eu soubesse o que sei, quantas faltas teria evitado? Se tivesse de recomeçar, eu me portaria de maneira inteiramente outra, mas já não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia, ele também diz: perdi minha vida. Mas assim como para o trabalhador o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada, em que pode recuperar o tempo perdido, para ele também brilhará o sol de uma vida nova, após a noite do túmulo, e na qual poderá aproveitar a experiência do passado e pôr em execução suas boas resoluções para o futuro. Mensagem do livro Ainda Hoje, de Chico Xavier. Observa o valor do tempo, age para o bem de todos, serve sem reclamar, atende aos próprios deveres com alegria, aceita-te como és, buscando melhorar-te. Prece inicial. Mestre Jesus, mentores desta casa, gratidão pela oportunidade de estarmos participando deste Evangelho. Abençoa-nos e que possamos expressar os nossos melhores sentimentos e captar os ensinamentos transmitidos. Que haja muita luz no coração de todos e muito amor. Que assim seja. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui. Hoje nós vamos... Boa noite a todos, agora sim. É um prazer imenso estar aqui. Vamos acalmar os nossos corações, o meu coração. Estou assim bem ansiosa por esse livro. Espero ser bem clara e que todos acompanhem o que o nosso querido Alírio quis nos passar, que estejamos munidos e estejamos conectados para entender a importância do que será dito aqui. O livro Saúde da Relação Pais e Filhos, do Alírio. Vocês só esperem um pouquinho, só para eu aprender. Pronto. Ele já começa, ele tem assim, o início desse livro já começa com essa questão, que é a questão 582 do Livro dos Espíritos. E a questão nos traz a seguinte pergunta: pode-se considerar a paternidade como missão? Lembrando que nós estamos no mês de maio, e esse mês é um mês muito especial, mês das mães, e aí vem uma grande responsabilidade. E nós devemos prestar bastante atenção no que foi respondido. Sem dúvida nenhuma, é uma missão. E, ao mesmo tempo, grandíssimo valor. Grandíssimo dever. E que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Então, nós vamos assumir os nossos filhos, que não estarão conosco e que não estão conosco por um mero acaso, mas sim por uma preparação espiritual, uma preparação divina, e que nós temos uma grande responsabilidade. E, ao mesmo tempo, isso é de grande valor para nós e para esse filho.
E aí ele continua: Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pelo caminho do bem, que é o que todos nós tanto desejamos para os nossos filhos. Ele lhes facilitou a tarefa dando à criança uma organização frágil. Olha que bonito isso. Recebemos um bebê. E delicada. Ele é frágil e delicado, esse bebê. E ele é extremamente acessível a todas as nossas informações. Ele é extremamente acessível a todas as impressões. Muitos há, no entanto, e agora nós temos que ter muita atenção, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter do seu filho. Então, muitas vezes, alguns pais se preocupam com tantas outras coisas, menos com a sua grande missão, formar o caráter do seu filho. Se este vier, então este vier a sucumbir por culpa deles, então se os nossos filhos sucumbirem por nossa culpa, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, sabemos que esse filho que está conosco, em algum momento já tivemos com ele nas nossas encarnações passadas, e nós sabemos que se não cumprirmos a nossa missão de maneira correta, ainda vamos encontrá-lo em vidas futuras. Então, temos que ter a consciência da importância da nossa função, da importância de formar esse caráter, como vamos fazê-lo, como vamos trabalhar, e aí lembrar que esta é uma grande dádiva. Além do que está escrito aqui, nós temos algumas outras informações. Ser pais, mãe, pai, é de um grande valor, é de uma grande emoção, é de um grande trabalho, um trabalho bem árduo. Todos vocês que são pais sabem, os que vão ser, preparem-se. Mas é um trabalho extremamente gratificante, é um trabalho de muita felicidade, é um trabalho divino. Porque quando você escuta o seu filho dizer para você, eu te amo, quando você escuta o seu filho pegar na sua mão, ou então ele vem e fala, me dá o seu colinho, ai, que delícia. Então, nós realmente somos muito felizes em termos os nossos filhos conosco. E aí, qual é a nossa função em tudo isso? Porque é muito importante agora começar a definir. Recebemos o nosso filho, e qual é a nossa função? A nossa função será colaborativa. Por que uma função colaborativa? Porque Deus é o Pai Criador. Nós cocriamos no fato de termos gerado esse bebê. Só que agora nós vamos colaborar com a formação deste indivíduo. Não esqueçamos que ele já passou por outras vidas, que ele carrega experiências. Então, nós sabemos que ele já vem com algumas informações. E aí, nós vamos colaborar na formação desse ser, desse indivíduo. Isso é muito importante. O livro do Alírio, ele defende muito essa posição dos pais, a função de colaborar.
E aí, inclusive, ele diz que essa colaboração, ela é dividida em 3 partes. A primeira parte é no sentido de nós orientarmos os nossos filhos, nós direcionarmos os nossos filhos. Então, na primeira infância, até os 7 anos, nós vamos orientá-los, vamos direcioná-los. Aí eles começam a crescer, segunda infância, até mais ou menos 12 aninhos, nós vamos direcioná-lo e muito. E depois ele vai entrar na puberdade, o Alírio conta essa parte da puberdade, da adolescência, até os 18 anos. Então, até os 18 anos, nós estaremos fazendo 2 grandes coisas nessa função colaborativa. Estaremos orientando e direcionando. E aí o Alírio chama muito a nossa atenção. Porque a partir do momento que este filho torna-se adulto, essa função colaborativa, ela tem um outro foco. Nós estaremos do lado dos nossos filhos, mas numa posição sugestiva, porque agora ele adulto, ele tem que caminhar com as suas pernas. Se você orientou de maneira correta, se você direcionou de maneira correta, agora a sua função será dar sugestões. Então, você vai falar com o seu filho e sugerir determinadas situações. Mas, como ele adulto, ele tem que assumir as responsabilidades dele. E esta parte é muito importante. Mas como que eu vou deixar um filho assumir toda a responsabilidade dele aos 18 anos? Porque eu fiz tudo direitinho antes. Então, a nossa grande função colaborativa, que é o que Deus nos pediu, o que é dado para nós, a sua função é ser um colaborador. Essa função ficou dividida em 3. Orientar, direcionar e, então, ter uma função sugestiva na vida adulta. É importante lembrar que a nossa relação com os nossos filhos tem uma ligação com Deus. Ele não chegou por um mero acaso, ele não está entre nós por um mero acaso. Tudo está muito bem programado. Todos nós da doutrina espírita sabemos disso. E aí o Alírio lembra e fala várias vezes a importância da nossa doutrina, da nossa religiosidade, da nossa ligação com Deus, para apresentar aos nossos filhos toda essa doutrina, todos esses ensinamentos. Porque isto é a grande base para o que nós queremos, que ele se torne um adulto capaz de caminhar com as suas próprias pernas. Então, o livro, em vários momentos, o nosso querido Alírio cita estas posições em relação à doutrina, em relação à espiritualidade, em relação a levar a religiosidade para os nossos filhos. E aqui tem mais um detalhe, não é? No livro Nosso Lar, tem um detalhe muito importante. O lar é sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. E isto é muito importante. Como é que eu vou passar informações para os meus filhos? Como é que eu vou ter o embasamento a ser dado para os meus filhos, se o meu lar não for sagrado? Se o meu lar não representar o porto seguro? E o Alírio, ele defende a preparação dos pais. Porque como é que eu quero ter um filho adulto preparado, se eu, pai, se eu, mãe, não sou preparada?
Então, o autoconhecimento, o autocontrole, a paciência, a harmonia, são as velhas palavras que nós conhecemos, que nós sabemos. Então, esse lar harmonioso é fundamental para o crescimento e o desenvolvimento dessa criança. E continuando, lembrando que o nosso lar é templo onde as criaturas devem unir-se espiritual ante o corporal. Aí vem um detalhe muito importante. Todos nós sabemos da nossa doutrina que não estamos juntos por um mero acaso, que existe toda uma programação para isso ocorrer. E que o homem, a mulher, dentro desse lar, privilegiando a união, privilegiando o amor, para então recepcionar esse espírito que está chegando, esse espírito encarnado, que nós vamos ter a grande responsabilidade de cuidar. E aí a gente começa a uma parte bem educacional. O livro, ele vai nos falar dessa função colaborativa, vai falar lá das nossas funções que já foram ditas, como a nossa orientação, o nosso direcionamento, a nossa atividade em estar do lado do nosso filho, sugerindo situações, e o livro vai entrar na parte educacional. A relação que ele defende aqui é uma relação amorosa, é uma relação de integração, é uma relação harmoniosa, mas ele vai nos lembrar do fator educação, que é o grande detalhe que nós, os pais, temos que ter a responsabilidade. E aí ele vai começar. Nós temos vários tipos de... Só um minutinho. De relacionamento entre pais e filhos. E vamos começar por um que realmente não nos pertence mais, que é aquela relação autoritária. Muitos de nós aqui, infelizmente, tivemos e convivemos e vimos amigos de escola, vizinhos, terem pais extremamente autoritários. Ao ponto desses pais, eles literalmente mandarem, dominarem, não deixarem os seus filhos, de forma alguma, colocar as suas opiniões. O pai domina, o filho é o dominado, e ponto final. O pai fala não. Espera só um pouquinho. Não, por favor. O pai fala não e é não. Muitos de nós, infelizmente, chegamos a vivenciar isso. E esse tipo de educação, ele faz com que os pais se sintam os onipotentes. Estão extremamente enganados. Por quê? Porque são pais inseguros. Pais que querem dominar pelo poder, pelo grito, pela palavra. A palavra dita de forma grosseira. Muitas vezes, a palavra sendo moralmente afetando o seu filho. E também, antigamente, se batia. E quando eu estava lendo esse livro, e ele coloca o fato da violência física, me recorreu quando eu estava na 4ª série. Eu tinha uma professora que estava grávida, Dona Cidinha, e lendo esse livro, eu, no momento, até me emocionei. E uma das minhas amigas de sala, éramos crianças, tínhamos 10 anos, e essa menina chegou muito machucada. E ela estava com o rosto muito machucado. E ela chegou quietinha, sentou, e quando a professora viu,
Naquela época a gente ficava em pé, não é? Quando a professora entrava na sala. E quando a professora viu, a professora perguntou o que aconteceu. E ela começou a chorar e ela falou: meu pai me bateu. E a professora estava grávida e a professora se emocionou muito e ela chorou. E toda a sala ficou muito aflita, as crianças ficaram aflitas. E eu me lembro disso, lendo esse livro, eu lembrei desse momento. E eu pensei, espero que tudo isso tenha passado. Espero que essa educação autoritária, essa educação violenta tenha passado. Por quê? Por que isso é tão marcante? Lembrem-se que a nossa função é tratar bem dos nossos filhos. E aí, nesse tipo de educação, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos criar jovens, crianças, jovens, adolescentes, que têm medo. Eles têm medo, inclusive, da vida. Eles têm medo de enfrentar a vida. Eles se sentem culpados, impotentes, têm baixa autoestima, eles se sentem culpados por tudo, eles não conseguem se desenvolver socialmente. E aí há um perigo muito grande nos dias de hoje. Esse jovem, ele fica muito retraído, ou então ele pode ficar muito violento, principalmente fora de casa, longe desses pais que são autoritários. E quando ele fica muito retraído ou muito violento, ele pode procurar válvulas de escape. Por exemplo, as redes sociais, que é um grande perigo quando esse jovem está se sentindo tão deslocado. Principalmente quando ele vê os amigos, como são as relações dos amigos com os seus pais. Então, esse tipo de educação, evidentemente extremada, não deve acontecer. Aí, o próprio Alírio fala que essa educação foi muito criticada, muito criticada. Até leis surgiram para proteger as crianças desses pais violentos, dessa violência. E então, surgiu um outro extremo, que é uma outra educação, um outro tipo de relação, que também é extremamente sério e muito prejudicial. Esse outro extremo é aquela educação permissiva. E nessa educação permissiva, por favor, nessa educação permissiva, e aí, ó, só voltando, essa imagem é uma imagem que nos assusta, com essa educação autoritária. E aí vamos esquecer dessa imagem, vamos esquecer desse momento. E aí nós fomos para o outro extremo. O outro extremo é da educação permissiva. Essa educação permissiva, meus amigos, também é um problema. Essa educação é a que está prevalecendo nos dias de hoje. E essa educação, ela está completamente invertida. Porque observem nesse esquema que o Alírio nos apresenta. Quem manda é o filho e não os pais. E aí estamos totalmente equivocados. Por quê? Porque esse filho, ele vai ser prepotente, ele se acha onipotente, ele se acha o líder da situação, e os pais, coitados dos pais. Eu fico até com dó desses pais. Por quê? Porque eles não têm forças para reagir. E aí esse filho toma conta, porque ele manda, porque ele exige, porque ele quer do bom e do melhor, ele determina a roupa que ele vai usar, ele determina a comida que ele vai comer, ele determina a escola onde ele vai estudar. O próprio Alírio, ele vai citando alguns casos. E tem um caso de uma menininha que tem 4 anos. E a mãe anda por várias escolas. E a menininha de 4 anos, ela vai recusando as escolas. E a mãe chega no consultório, porque o Alírio é médico e também psicoterapeuta, e ela chega desesperada. Porque ela diz, eu já passei por várias escolas e nenhuma satisfez a minha filha. Olha a que ponto essa mãe chegou.
Então, nós não podemos deixar isso acontecer também. Essa relação permissiva, olha a inversão de valores, olha a inversão de papéis. É o filho mandando, é o filho comandando. E esse pai? O Alírio deixa uma coisa muito importante. No começo, quando eu comecei a ler esta parte da educação permissiva, eu fiquei com dó desse pai. Mas aí ele faz um alerta. Esse pai, ele é culpado no sentido dele não querer a responsabilidade de cuidar da educação do seu filho. Esse pai, ele é um acomodado. Lembra no primeiro slide, lá no início da nossa apresentação? Educação é árdua, educação é difícil. Todos nós sabemos disso. E aí esse pai dessa educação permissiva, tudo pode. E é claro que vai chegar um momento que ele não está suportando. E quando ele não está mais suportando aquela criança, ele acaba não tendo mais amor. Ele muda os sentimentos dele. Ele começa a ter desprezo, raiva, porque ele é um impotente perante aquela criança. E qual é o grande agravamento de tudo isso, meus amigos? O agravamento de tudo isso é que a gente chega lá na escola e a gente encontra essas crianças. E essas crianças que querem fazer o que fazem nas suas casas. Por quê? Elas não têm limites, elas não têm regras. Então, elas acham que aquele ambiente da escola também é do mesmo jeito. Elas querem mandar nos colegas, elas querem bater nos colegas, elas são violentas, elas querem mandar nos professores. E aí existe todo um conhecimento psicopedagogo que vai cuidar daquela criança, que vai dar uma atenção àquela criança. E muitas vezes aquela criança começa a demonstrar algo muito interessante. Ela demonstra que ela acha que os pais dela não gostam dela. Olha só que inversão. Ela acha que ela está abandonada. E vocês sabem que, preparando esse material, eu li alguns depoimentos de jovens. E uma jovem de 22 anos, ela relata que a mãe dela deixava ela sair na sexta-feira à noite e voltar na segunda-feira pela manhã, com um carro, com cartão de crédito, e a mãe dela nem sequer perguntava onde ela estava. E aí ela começou a perceber que as amigas dela tinham pais que iam atrás, que perguntavam, que não deixavam, que proibiam. E essa moça de 22 anos, diz no depoimento dela, era tudo o que eu queria, que minha mãe viesse cuidar de mim. Então, perceberam? Nós saímos de um extremo autoritário para um extremo permissivo, e dos dois lados, nós causamos problemas aos nossos jovens. E pior, nessa educação permissiva, a própria Joana de Ângeles nos relata pais que se demitiram da sua função, da função dada por Deus para todos nós. E aí, meus amigos, vem um detalhe muito triste. O índice de suicídio entre as crianças, entre os adolescentes e entre os jovens, que tem aumentado cada vez mais. E um dos detalhes de tantos relatos de psicoterapeutas, de psicólogos, de psicopedagogos, é exatamente o jovem se sentir abandonado, completamente abandonado. Então, para terminar, que a luzinha já acendeu, e ninguém quer ser essa mãe, não é? Com certeza, nós vamos aí para o meio termo. E o Alírio nos apresenta essa situação, uma relação saudável. O que é uma relação saudável? É uma relação onde reina o amor, onde reina o diálogo,
onde reina a troca de informações, onde pais e filhos sentam para conversar, onde pais perguntam sobre o dia do seu filho, onde pais demonstram interesse pelo seu filho. Mas observem, não é por isso que esse pai que conversa, que dialoga com o seu filho, perde o detalhe do limite, das regras. Pelo contrário, pelo fato dele sentar e conversar com o seu filho, de falar por que isso sim, por que isso não, e o pai manter esse posicionamento, mas no diálogo, na explicação, é aí que está o meio termo. Não é o não do autoritário, não é o sim do permissivo, mas é o meio termo, é o equilíbrio, que é muito difícil. Todos nós sabemos dessa dificuldade, por isso foi dito que é um trabalho árduo. Mas sabe o que é muito interessante em tudo isso? Que nessa educação que nós ficamos no consensual e no meio termo, nós vamos ter jovens, e isto é o melhor, meus amigos. E isto, dentro da escola, a gente percebe. Autoconfiantes, que têm a sua disciplina, que assumem as suas responsabilidades, que são mais integrados com o grupo, que interagem, que são educados, e que, evidentemente, com tudo isso, eles vão melhores nos seus resultados. Mas, independentemente do resultado lá na escola, da nota, eles são pessoas que aglomeram outros. E a gente começa a ver que tem esses jovens tão bem equilibrados e tão bem preparados, agregando outros que se sentem literalmente órfãos. Então, nós temos essa grande responsabilidade. E para fechar, só vamos lembrar, turma, primeiro, desculpa pelo turma, eu atuei como professora agora, hein? Vocês me perdoem, meus amores. Também atuei como professora, peraí. Meus queridos, meus irmãos, para nós encerrarmos tudo isso, essa família harmoniosa, cheia de diálogos, de conversa, de senta aqui meu filho, eu quero falar com você. E isso é muito importante, isso também é algo que eu como professora, e como nós os professores, a gente também tem a grande obrigação de falar, de acolher, de dar o sorriso, de acalentar, porque é uma delícia estar na sala de aula também. Nós temos que lembrar de algumas coisas. Primeiro, por favor, abracem os seus filhos. Digam aos seus filhos, todos os dias. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.